Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Alguém, por favor, coloca no YouTube para avisar as pessoas que estão em casa. 2 Reis 20. Hoje a gente vai ler mais do que a 2 Reis 20. A gente vai ler 2 Reis 20, 2 Reis 21, versículo 8 também. Você não precisa abrir tudo não, mas só para você saber. E 1 Samuel 7. Mas nós vamos começar na 2 Reis. Deixei 3 Bíblias abertas aqui, uma em cada passagem. É o meu jeito de organizar as coisas. Quem encontrou se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu não sei se vocês todos conhecem a história de Ezequias, né? Às vezes é um pouco difícil a gente entender todas as coisas de 2 Reis, de 1 Reis, 2 Reis, porque eu costumo dizer que os livros de reis, eles são como uma montanha-russa, porque ora o povo de Deus estava lá em cima, ora o povo de Deus estava lá embaixo. Se você for lendo a Reis, você vai lendo assim, 1 Reis, 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, porque era um tal de o povo estava próximo de Deus, aí vinha o filho do outro, daquele que estava próximo de Deus, e aí lascava tudo, aí se afastava de Deus, aí vinha o outro, se aproximava de Deus. É impressionante, é impressionante. Todas as vezes que a gente vai ler Reis, é impressionante como isso sempre chamou a minha atenção de uma forma muito poderosa, assim, né? Como, às vezes, quando eu ia ler a Bíblia para os nossos filhos, né? Eles falavam assim, nossa, mas esse povo era burro, né? Mas não é, né? Porque é tão fácil a gente aprender com os erros dos outros, a gente julgar os outros, a gente olhar os outros e o que está acontecendo com os outros, né? É muito fácil, né? Difícil é a gente fazer isso na nossa vida, né? Só que quando a gente lê 1 Reis e 2 Reis, uma coisa é interessante. A palavra do Senhor diz que não houve rei como Ezequias. Dentre aqueles reis ali, não houve rei como Ezequias. Ezequias era um rei que andava nos caminhos do Senhor com muita firmeza. Ele estava sempre com o coração puro, sabe? E ele se colocou na presença do Senhor ali naquele momento, chorando, com o coração muito puro e dizendo, Pai, eu tenho o coração puro, firme em Ti. Andei nos seus caminhos. Ezequias derrubou os altares erguidos a outros deuses. Ezequias fez um reavivamento do povo dele. Um levantamento daquela nação. Aquela nação se reavivou nas mãos de Ezequias. Ezequias, ele tem uma vitória na Bíblia, que é uma vitória sem lutar. Que essa, para mim, é das mais incríveis, assim. Porque ele orou e o anjo do Senhor foi lá e feriu de morte todos os inimigos no arraial dos inimigos, né? É incrível isso, porque eu gosto de ver as maneiras como Deus entrega as vitórias na mão daqueles homens de Deus, né? E no Velho Testamento a gente vê muito isso, porque era um mundo, era uma época em que havia muitas guerras, né? Um povo tentando destruir o outro, né?
E a gente aprende na palavra que nós todos somos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, né? Então, naquele momento ali, eram o povo de Deus, né? E a gente vê várias maneiras como o Senhor entregou vitórias na mão do povo de Deus, né? Mas Ele entregou uma vitória na mão de Ezequias sem eles sequer lutarem. Mas, na verdade, eles lutaram em oração, né? Eles oraram, eles entregaram ao Senhor, e a palavra de Deus diz que veio o anjo do Senhor e feriu de morte os inimigos, né? E ali era um momento em que Isaías, eu não sei se isso, sabe, quantas pessoas passaram por isso, né? Muito poucas, né? De Deus dizer assim, olha, vim te avisar que vou te levar. Porque foi isso, né, que o Senhor fez, né? O Senhor usou Isaías para poder chegar para Ezequias e falar assim, Ezequias, Deus está mandando te dizer que Ele te ama muito, que você foi muito correto nos caminhos dEle, que Ele tem um apreço imenso por você e que Ele está mandando te dizer que chegou a hora dEle te levar para junto dEle. Imagina isso, né? São raríssimos, né? Você imagina Deus avisar, vou te levar, sabe? E o que aconteceu foi que Ele avisou Ezequias e Ezequias chorou muito. Ezequias entristeceu o coração dele, porque ele não queria morrer, né? Ele entristeceu o coração dele, porque provavelmente ele vivia uma vida muito abençoada, porque a palavra do Senhor diz que a vida de Ezequias era uma vida abençoada, que o povo de Deus era abençoado por meio dele como rei. Eles eram todos muito abençoados, sabe? E ele chorou e se entristeceu e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estive sempre nos teus caminhos, eu segui os seus caminhos, Pai, tem misericórdia de mim. E aí Deus mandou Isaías voltar, antes que Isaías tivesse ido embora, e Isaías falou assim, olha, Deus manda te dizer que Ele te acrescentou 15 anos de vida. Ele te deu mais 15 anos de vida. E muitas das pessoas já pregaram, e já trouxeram aqui nessa igreja, em outras igrejas, sobre o fato de que nesses outros 15 anos, foram, digamos, uma preparação para que o povo de Deus também se afastasse de novo. Você sabe por quê? Porque quando Deus chegou e falou para Ezequias, e eu vou ler para você aqui agora, você não precisa abrir tua Bíblia aí não, mas eu vou te ler o que aconteceu com os filhos de Ezequias. Porque Ezequias ganhou mais 15 anos. Nesses 15 anos, Ezequias teve Manassés. Manassés foi o filho de Ezequias feito nessa sobrevida. Nesses 15 anos a mais que ele ganhou. No terceiro ano desses 15 anos, ele teve Manassés. E quando ele morreu, Manassés tinha 12 anos. E a palavra do Senhor diz, assim como diz que não houve rei como Ezequias, a palavra do Senhor também diz em 2 Reis, em 1 Reis, que não houve rei ruim como Manassés. Que não houve rei ruim como Manassés. E olha só o que diz em 2 Reis, no capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Não é que Manassés ficou 3 anos, 4 anos, tá? como um rei ruim, afastado dos caminhos do Senhor, não. Manassés começou a reinar com 12 e reinou até os 67. E diz assim, olha... E era o nome de sua mãe Rezibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Deus afastou o povo que tinha naquele lugar, para dar aquele lugar para o povo de Deus. E está dizendo que Manassés fez pior do que aquele povo. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios, e até fez passar a seu filho pelo fogo. Ele sacrificou o próprio filho, e fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira.
Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado aos seus pais, contanto que seriamente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que te tenho ordenado. Diz assim ainda no versículo 9, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Assim como Ezequias conseguiu fazer todo um levantamento e um reavivamento das coisas de Deus em Israel, Manassés conseguiu fazer todo um reavivamento das coisas ruins, das coisas do demônio. O filho daquele cara que tinha dito, Senhor, me dá mais 15 anos. Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele filho não tinha nem nascido quando Ezequias pediu mais dias, quando Ezequias pediu para não morrer. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, porque lá no começo, Isaías diz assim para ele, para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías veio falar para ele, põe em ordem a tua casa. E eu vou te dizer, você acha que Deus, que vive o ontem, o hoje e o amanhã, não sabia o que havia de vir? Porque o nosso Deus é o Deus para o qual não existe passado e futuro. Deus fala para nós coisas que vão acontecer na nossa vida daqui a 20 anos. Eu não sei se você já passou por isso, mas Deus disse que eu ia ser um pregador, eu tinha 13 anos de idade. Deus diz para cada um de nós coisas que vão acontecer lá adiante. Deus mostrou para José que os irmãos iam se prostrar na presença dele antes que José fosse sequer vendido para o Egito. Deus sabia o ontem, o hoje e o amanhã, porque para o Senhor não existe o tempo. Existe para nós que somos criaturas de Deus, mas não para Deus. E Deus falou, põe em ordem a tua casa. E algumas pessoas pensam, mas o que seria pôr em ordem a minha casa? Seria trabalhar as minhas obras? Não, porque a palavra do Senhor diz que Ezequias era um homem que andava segundo os caminhos de Deus. Então não eram as obras dele. Põe em ordem a tua casa e a tua comunhão com o Senhor? Também não era. Que a comunhão dele era tão profunda que Deus se apiedou dele. Põe em ordem a tua casa, cuida dos teus filhos. Coloque os teus filhos nos caminhos do Senhor. E isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque é impressionante como em 1 Reis e em 2 Reis há um avivamento e um afastamento. Um avivamento e um afastamento. Uma geração se aproxima de Deus e os filhos daquela geração se afastam de Deus. E isso acontece em muitas e muitas famílias até hoje. Até hoje. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Eu sei que não são todos aqui que são pais, mas vão ser. E a gente precisa entender isso. Porque não há nenhuma vitória que você possa alcançar que vai te recompensar você perder os seus filhos, sabe? Nós todos devemos olhar para os nossos filhos. Eu vejo inúmeros pastores, bispos, pessoas que estão nas igrejas há muito tempo que não têm tempo para suas famílias. Pessoas que não estão na igreja, mas estão no trabalho e não têm tempo para suas famílias. E não passam para os seus filhos o amor que eles vivem com Deus. Sabe o que acontece? A gente tenta proteger demais os nossos filhos. E um dia desse alguém estava perguntando para mim assim, Bruno, como foi que você voltou para os caminhos de Deus? Porque quem conhece a minha história sabe que eu tive um momento em que eu fiquei muito triste e eu me afastei, e uma série de coisas. Um dia eu conto isso com mais calma para os irmãos. E as pessoas perguntam, como é que você se reaproximou, como é que você voltou para os caminhos de Deus? E eu demorei para entender isso, né? Mas hoje eu falo com muita clareza que eu tive que lutar para trazer a Tati para os caminhos de Deus, né? E eu costumo dizer que a melhor forma de você resgatar um guerreiro é você colocar ele para lutar. Porque foi o que Deus fez comigo. Deus me colocou para lutar por ela. E aí eu voltei para os caminhos de Deus. Mas a gente não põe os nossos filhos para lutar as lutas que a gente luta. A gente só entrega para os nossos filhos o resultado das vitórias. Mesmo quando a gente está,
ali nos caminhos de Deus, às vezes as nossas lutas são oração, são jejum. E você, às vezes, passa angústias imensas na tua vida, e ora e jejua por semanas a fio, e os seus filhos não sabem o que está acontecendo. E eles só sabem a vitória que você entregou. E você não forja um guerreiro, você não prepara um guerreiro. E mais do que isso, você não prepara o relacionamento com Deus. Você entrega aos seus filhos o resultado do relacionamento com Deus. Mas você precisa mostrar para os seus filhos a relação que você tem com Deus. Porque quando a gente se aproxima mais do Senhor, a gente começa a viver com o Senhor. Ele vira nosso melhor amigo, nosso pai, ele está do nosso lado. É um amor que a gente vive todos os dias. A gente chora aos pés dele, a gente clama, a gente agradece, a gente tem essa relação. Só que a gente precisa apresentar para os nossos filhos essa pessoa. A gente precisa viver essa relação. A gente precisa apresentar esse amor maior que a gente tem na vida, que é Deus, que é essa vivência todos os dias com Jesus Cristo. Só que às vezes a gente não apresenta isso, a gente não deixa eles vivenciarem isso, sabe? E a gente tem uma passagem que é muito interessante, que ela tá em Provérbios, né? Todo mundo conhece, né? Que é Provérbios 22:6, que ela diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E sabe o que eu acho interessante? Essa palavra, ela não diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ela diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E tem uma diferença profunda nisso. Porque você dizer para o seu filho qual é o caminho, você precisa fazer isso, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa botar Deus em primeiro lugar em todos os momentos. Isso é você dizer para o seu filho o caminho. Você dizer para o seu filho no caminho é que enquanto você caminha com ele, você ensina ele. E é completamente diferente. Você ensina o seu filho caminhando. E isso serve não só para o seu filho, inclusive. Você ensina as pessoas ao seu lado caminhando. Você ensina a sua esposa, você ensina o seu marido, você ensina os seus pais, você ensina os seus amigos de trabalho. Você ensina no caminho. Você caminha com eles. Você apresenta para eles as dificuldades. Você apresenta para eles a paz que excede o entendimento. Para a pessoa olhar para você e falar, esse cara é louco. Porque ele está me dizendo tudo isso que ele está passando e ele está tranquilo, de pé, e dizendo, vamos orar e jejuar. É isso, porque você vive com a pessoa. Você mostra para a pessoa como é que ela tem que seguir. E não adianta, sabe? Olha, é muito interessante, porque se você for pensar, se você for voltar na palavra do Senhor, antes ali de Reis, tem Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus, né? Samuel foi resposta de oração de Ana, a mãe dele. Ana orou muito para poder ter um filho, e ela disse que se ela tivesse um filho, ela entregava ele para Deus. E foi o que aconteceu, e ela recebeu Samuel, e quando Samuel era novinho, ela mandou ele para poder morar com o sacerdote. E Samuel foi um juiz que ele esteve, imagina, Samuel ungiu 2 reis, né? Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. E Samuel esteve nos caminhos do Senhor a vida dele inteira. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel estava para morrer, Samuel juntou as pessoas e disse assim, olha, se eu pequei na frente de vocês, se alguma vez eu enganei algum de vocês, eu roubei vocês, eu tive algo de vocês que eu não devia, eu fui injusto com vocês, eu me coloco aqui agora para que vocês possam dizer para mim, na frente do Senhor, e eu possa restituir, ou eu possa pagar por isso. E eles todos diziam, você não fez nada contra nós. Você não fez nada contra nós. Você nunca nos roubou, você nunca nos enganou, você nunca fez nada disso. Quem é a pessoa que pode chegar no final da sua vida e se colocar na presença do Senhor e na presença de todas as pessoas com quem você conviveu e dizer, se eu fiz alguma coisa, me diz aqui. Nenhum de nós, eu acho, sabe? Nenhum de nós. É impressionante isso, sabe? É incrível Samuel poder ter vivido isso, sabe? Mas o que acontece é que, quando a gente vai lendo 1 Samuel, diz o seguinte, quer ver? Deixa eu achar aqui, 1 Samuel, capítulo 8.
Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Os filhos de Samuel, que foi tudo isso e não errou para ninguém. E diz assim, 1 Samuel 8,3. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro e aceitavam o dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Olha, você está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Talvez você não saiba que é por isso que existiram reis em Israel. Porque Samuel não preparou os filhos dele para serem os próximos Samuéis. Os filhos de Samuel só tinham a posição. Eles viveram a posição que Samuel alcançou. Eles viveram a honra que Samuel viveu, mas eles não aprenderam a ser Samuel. Eles não aprenderam como Samuel. E o povo disse, Samuel, ninguém aqui quer ser governado pelos seus filhos não, cara. A gente quer rei. A gente quer um rei aqui. Chega, sabe? E aí é interessante porque depois você pode continuar lendo ali 1 Samuel. Tem um diálogo de Samuel com Deus, né? Porque Samuel entristecido, porque não vão ser os filhos dele, e Deus entristecido, porque não é o que Deus queria, porque eles não fizeram o que era certo, segundo os caminhos de Deus. E Samuel era o culpado. E eu estou usando o exemplo de Samuel e o exemplo de Ezequias para dizer, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que Samuel, você não é melhor do que Ezequias. Mas a Bíblia nos permite aprender com o erro de pessoas, inclusive melhores do que nós. Para que a gente não precise viver o que eles viveram. Porque se tem uma coisa que a Bíblia faz, é nos ensinar a ser melhor do que pessoas que passaram antes de nós. E nós todos estamos aqui na casa de Deus, as pessoas estão em casa, estão assistindo também estão na casa de Deus, estão na igreja de Deus, porque a igreja de Deus somos todos nós. Mas nós devemos saber criar os nossos filhos, para que eles venham a ser os Ezequias, para que eles venham a ser os Samuéis, para que eles possam continuar a nossa luta e a nossa batalha. Só que todas as vezes em que a gente afasta dos nossos filhos, como a gente chegou lá, a gente tira dos nossos filhos, a gente aleja os nossos filhos de desenvolverem a fé, de desenvolverem essa mansidão, de desenvolverem a paz que excede o entendimento. Porque a gente não nasceu assim, já com a fé firme. A gente não nasceu assim, com a paz que excede o entendimento, mansos, tranquilos. A gente não nasceu assim. Hoje eu estava conversando com a pastora Helenita lá embaixo, e ela falou assim, eu estava muito chateada com uma coisa que aconteceu e tal, estava me contando, e ela disse assim, na hora eu não fui fazer nada. Eu só fui orar, pedir a Deus para acalmar o meu coração, porque se teve uma coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira, foi isso, não falar na hora. Aí eu pensei, foi aí que eu aprendi. Eu nunca tinha dado conta disso, porque eu vivo isso, né? E eu falo para os meus filhos sobre isso e tal, e aí eu nunca tinha me dado conta, sabe? Na hora que ela falou, eu falei, então tá, sabe? Porque a gente precisa viver com eles. A gente precisa viver com os nossos filhos e não entregar a vida pronta para os nossos filhos. É muito diferente isso, tá? E eu não estou dizendo para você deixar o seu filho sofrer, não. Não estou dizendo que se você tem mais condição financeira do que o seu pai tinha, que você tem que entregar para o seu filho no mesmo nível de condição financeira que o seu pai entregou para você, porque foi aquilo que te forjou. Não é isso. Não é isso, tá? Porque eu vou te dizer uma coisa, se fosse só a condição financeira, nenhum rei de Israel tinha sido bom aos olhos do Senhor, porque todos eles viveram como reis e como príncipes. Então, na verdade, não é essa a questão. Só que, às vezes, a gente fala tanto, né, de, eu vou ensinar os meus filhos no caminho do Senhor, vou ensinar o meu filho a lutar pelas coisas, que a gente imagina que é a gente privar também os nossos filhos das coisas que a gente era privado. E não é isso.
são os nossos filhos viverem os relacionamentos que a gente vive com Deus todos os dias. Eles vão ter outras dificuldades. Eles vão ter outros anseios, outras angústias no coração deles. São outras coisas que eles vão viver, mas eles precisam viver como você viveu, colocando a Deus em primeiro lugar, obedecendo ao Senhor, orando, jejuando, e essas coisas só se aprende olhando, vendo, fazendo junto, no caminho. Você faz, põe seus filhos para fazer. Me lembro que a gente passou uma dificuldade no ano passado, que a gente nunca tinha passado. E na época foi muito difícil, assim, era muito difícil a gente passar por aquilo e tal. Só que a gente fez algo que a gente nunca tinha feito antes. A gente passou toda aquela dificuldade, e não foi porque a gente pensou, nossa, eu preciso educar os meus filhos nos caminhos de Deus. Antes eu tivesse esse discernimento todo, tá? Não foi assim. Só que a gente estava, aquilo doía tanto e era tão difícil, que a gente botou as crianças para orarem conosco. E eles oravam todos os dias à noite. Todos os dias antes de dormir, eles oravam conosco por aquela situação que a gente estava passando. Um dia um orava, outro dia o outro orava, outro dia o outro, mas sempre juntos. A gente ungia todo mundo e a gente orava. A gente não fez aquilo por sabedoria. Talvez uma sabedoria de Deus tenha direcionado a gente naquilo, mas a gente não percebeu. E o fato foi que a gente chegou no final do ano, e o Senhor entregou a vitória com relação àquela batalha, que era dura, que doía no nosso coração. Mas a gente sentou e estava os dois juntos e a gente pensou assim, Deus é tão maravilhoso, porque a mudança que Ele fez na nossa vida com esse problema foi incrível. É impressionante a mudança que o Senhor fez na nossa família. Porque eu e Tati, a gente continuou orando. A gente continuou jejuando. A gente continuou fazendo o que a gente já fazia. Mas os nossos filhos fizeram também. E a gente nunca tinha vivido aquilo. E a gente fez aquilo também. Eles fizeram também. E um dia desse eu estava conversando com a Ana, perguntando um negócio lá para ela, tal, e ela falou assim, eu não sei como é que vai ser, pai, mas eu estou orando todos os dias e acordando de madrugada e orando e pedindo a Deus para me mostrar. Ela nunca tinha falado aquilo para mim, foi uma coisa tão boba, me encheu tanto de orgulho, eu fiquei tão feliz, porque eu pensei, alguma coisa eu fiz direito. Eu continuava discordando dela do assunto. Interessante isso, porque é um assunto que eu penso uma coisa, ela pensa outra. Mas eu pensei assim, nossa, como Deus fez, né? Usou aquele problema para criar algo na nossa família. E Deus faz isso na nossa vida todos os dias, né? Ele usa os problemas pelos quais a gente passa para testar a nossa fé, para aumentar a nossa comunhão, para poder aumentar o nosso discernimento, para fazer a gente procurar mais o Senhor. Quantos de nós nunca teríamos ido para a igreja se a gente não estivesse passando por algum problema? Vários de nós, né? Então, Deus faz isso conosco todos os dias, mas a gente precisa permitir que eles façam isso também, que os nossos filhos também passem por isso, que as pessoas pelas quais a gente ora passem por isso. E aí aqui eu vou extrapolar, porque eu sei que muitos de vocês, às vezes, por exemplo, não têm filhos, ou oram por outras pessoas, ou jejuam por outras pessoas. Mas você já pensou em colocar essa pessoa para orar e jejuar com você? Ao invés de você dizer assim, vou orar por você. Estou orando por você. É dizer, vamos orar? Eu vou te ligar, todos os dias tal hora para a gente orar. Ou vamos jejuar? Vamos passar. Você vai ensinar aquela pessoa no caminho. No caminho. Isso para nós que somos pastores, por exemplo, é imprescindível. Porque eu vou te falar uma coisa, eu não tenho o menor interesse em ter pessoas aqui na nossa igreja que só dependam de mim para falar com Deus. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você fale com Deus. Eu posso te ajudar. Posso orar junto com você, posso jejuar junto com você, tal, posso te ajudar. Mas é uma coisa entre você e Deus, é a sua relação com Deus, e essa precisa ser desenvolvida. A gente precisa entender essas coisas todas, porque o Senhor não quer que a próxima geração se perca. O Senhor quer que a próxima geração seja tão firme quanto a nossa, ou mais do que a nossa. Nós precisamos trabalhar as pessoas todas da próxima geração. Quer você seja pai, quer você seja avô, quer você seja tio, sabe? A gente tem que tentar trabalhar isso em cada um deles e saber desenvolver isso em cada um deles e não entregar mastigado. O teu filho não aprendeu a comer carne, você entregando a carne toda mastigada, falando engole. Não é assim. E se você não tivesse ensinado, até hoje ele comia papinha.
Então, a gente precisa ser mais forte com relação a essas coisas. Você não pode ser como Ezequias. Claro que a gente pode aprender um monte de outras coisas com a história de Ezequias. Uma das coisas que as pessoas falam muito é que Ezequias moveu a mão do Senhor. Porque se Ezequias tivesse só morrido de boa, não tinha nem nascido Manassés, sabe? Se ele tivesse só aceitado o que Deus tinha para ele, né? Se Deus tivesse falado, Ezequias, estou te levando. Deve ser por isso que Deus não fala mais, estou te levando, sabe? Se tivesse só falado, Ezequias, estou te levando. E Ezequias falar, estamos juntos, sabe? E ia. Não tinha nem Manassés nessa história. Mas Ezequias não foi sábio. Só que Deus avisou Ezequias antes. E aí eu vou te falar uma outra coisa que às vezes a gente vive. Ezequias era um homem muito bom, mas Ezequias só pensava nele em alguns momentos. Porque tem uma hora que Deus fala, e você vai continuar vendo isso na palavra, se você continuar lendo, que o que ia acontecer é que a próxima geração ia passar por muita coisa. Ia se afastar dos caminhos do Senhor, iam ser levados como escravos, que os filhos da casa dele seriam levados e transformados em eunucos. E daí para pior. E Ezequias pensa, glória a Deus, é só na próxima geração. Depois você lê e vê se eu não estou falando. Estou falando com as minhas palavras, obviamente, mas depois você lê e vê se não é isso que está falando na palavra. Sabe? Porque às vezes a gente corre atrás do nosso trabalho, corre atrás do nosso dinheiro, corre atrás da nossa saúde, corre atrás da nossa felicidade e não constrói as coisas para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja na igreja, seja na tua família. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você construa só para você mesmo e não construa para as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa transbordar o tempo inteiro, principalmente para os teus filhos. Esse final de semana a gente estava terminando a formação para o Casados para Sempre, né? Que é um curso muito legal, né? Que ensina as pessoas a ficarem casados para sempre, como diz o nome, né? E em algum momento a gente já fez esse curso, eu e Tati, né? E a gente agora estava fazendo o curso de treinamento para que a gente possa abrir as nossas próprias turmas, né? Do Casados para Sempre. E aí eles disseram uma coisa que eu já tinha escutado quando eu fiz o curso lá atrás e que eu aprendi, fui colocando isso na nossa vida, que é primeiro Deus, depois você com Deus, depois a sua família e depois a igreja. Mesmo que você seja um pastor. Porque você tem que pregar em casa primeiro. Você tem que transformar as pessoas ao seu redor. Inclusive, é até bom, vou aproveitar aqui para poder dizer para vocês o seguinte, que daqui a 2 semanas, diga aí, pastores, são 2 ou 3. Dia 20 de abril a gente vai começar. Eu e a pastora Tatiana, a gente vai abrir a nossa primeira turma do Casados para Sempre. Dia 20 de abril. Nós vamos estar lá, eu e a pastora Tatiana, a pastora Lenita e o pastor Leonardo, e mais 5 casais. Porque o máximo que eles deixam é 5 casais. Eu achei pouco, tá? Mas tudo bem. Mais 5 casais. E a gente vai abrir primeiro para as pessoas aqui da igreja, tá bom? Então, depois vocês nos procuram. É presencial e são 13 semanas. Presencial, 13 semanas. Uma vez por semana. Acho que vai ser nas quartas-feiras. Você vai nos aguentar 13 quartas-feiras, lá na nossa casa. Nós vamos receber você lá na nossa casa, durante 13 semanas, para poder falar sobre você ser casado para sempre. Mas vão ser só 5 casais, tá? 5 casais, além da pastora Lenita e do pastor Leonardo, tá bom? Mas isso foi um fecha parênteses, depois você procura a gente, que eu não podia deixar de falar, senão a pastora Tatiana ia brigar comigo, e se ela brigar demais comigo, eu não fico casado para sempre. Então, eu tenho que ser mais esperto, tá bom? Mas o fato é, já estou finalizando, eu quero só terminar dizendo para você que você tem frutos, são sementes, são as flechas que você lança. A palavra do Senhor diz que os seus filhos são as flechas que você lança. Quando você lança as flechas, elas não voltam atrás. Então, quando você as lança, elas já têm que estar preparadas para acertar o alvo. Não dá para você lançar a flecha e lá onde ela acertar, você desenha o alvo. Fala, era aqui que era para chegar. Não dá para você fazer isso. Os seus filhos são flechas que você lança para o mundo. E quanto antes você preparar essas flechas,
mais elas vão acertar o alvo, mais preparadas elas vão estar para acertar o alvo. E você que não tem filhos, ou mesmo você que tem filhos, você tem filhos na fé. Você tem pessoas pelas quais você ora, pessoas que te acompanham nos caminhos de Deus, pessoas que você tem que tomar cuidado para que elas acertem. Tati e eu, nós temos vários filhos na fé, graças a Deus, umas pessoas ali com quem a gente lida e que a gente vai o tempo inteiro tentando fazer com que elas acertem esse alvo, que elas vivenciem isso conosco. Eu já até falei para vocês que às vezes as pessoas perguntam, nossa, como é que vocês conseguiram tal coisa no trabalho? Aí eu falo, jejum e oração. Quer jejuar com a gente? São tantos dias. Quer orar? São tal e tal momento. Tal. Deixe a pessoa viver aquilo que você viveu e não entrega para ela só o resultado daquilo que você fez. Senão ela nunca vai saber chegar lá. Tá? Nunca vai saber chegar lá. Prepara as pessoas e não seja como Ezequias. Arruma a sua casa. Amém? Eu vou fazer uma oração por você para que Deus possa te direcionar, porque se você viu, não é fácil. Nem Samuel conseguiu. A gente precisa da orientação do Senhor. E não tem um manual para educar seus filhos. Tem joelho no chão. Esse é o único jeito de você acertar na educação do teu filho, é botar o joelho no chão. Então eu vou orar com você para que Deus possa estar do seu lado, te dar sabedoria. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor falou conosco hoje. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mude em nós tudo o que precisa ser mudado, para que nós possamos cumprir o compromisso, Senhor, de ensinar os nossos filhos no caminho, os nossos filhos de sangue, os nossos filhos na fé. Pai, nos direciona, nos capacita, Senhor, muda em nós o que tem que ser mudado, Pai. Nos direciona mesmo, Senhor, que nós estejamos contigo, guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Transforma o que tem que ser transformado. Vai ao encontro dos nossos filhos também, Senhor. Coloca cada um deles nos seus caminhos. Tira do coração e da mente deles tudo aquilo que não foi colocado por Ti. Que eles tenham coração e mente cativos a Ti, Senhor. Cuida do corpo, da alma e do espírito. Nós consagramos e entregamos eles a Ti, porque nós somos cuidadores. Eles são Seus antes de serem nossos. Eu proclamo a vitória na vida deles e a transformação na vida deles, Pai. E que nós possamos ser instrumentos para abençoar e trazer as pessoas para os Seus caminhos, os nossos filhos de sangue, os nossos filhos na fé. E eu já Te agradeço, Senhor, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém.